Entrevistas com Jamir Andrade. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Noroeste, canal 5, mais um programa Entrevistas com Jamir Andrade. No programa de hoje nós vamos abordar um tema que eu julgo ser da máxima importância para todos nós pinheirenses. É um assunto que vem sendo discutido há anos aqui no nosso município, mas que agora, nas últimas semanas, nos últimos meses, vem tendo uma atenção ainda mais especial por parte da nossa sociedade organizada, por parte da nossa sociedade em geral, que é o abastecimento de água em João Pinheiro, a proteção ali do Ribeirão dos Órfãos, de todo o seu manancial. Está acontecendo um movimento em toda a nossa cidade, em todo o nosso município, encabeçado aí pela Polícia Ambiental, pelo grupo escoteiro aqui de João Pinheiro, e o nosso programa abre então as suas portas para que nós também possamos participar dessa discussão, levar até os nossos telespectadores dados que são importantes sobre esse processo, sobre toda essa discussão. E eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados, representando a Polícia Militar Ambiental, também o Grupo Escoteiro aqui de João Pinheiro, e evidentemente quem representa aqui também o Poder Público, Tenente Vidal. Boa noite, Tenente, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Boa noite, Jamir Andrade, boa noite, comunidade pinheirense. É um prazer estarmos aqui, nesta importante emissora de TV e discutir esse importante tema que é sobre o nosso Ribeirão dos Órfãos. Então é um prazer estar aqui e nós estaremos aí contribuindo para que nós possamos fazer algo para o Ribeirão. Conosco também o Renaud Albernaz, que é representante da Copasa, na verdade é o gerente da unidade da Copasa aqui em João Pinheiro, representa também a sociedade civil, ou seja, os consumidores de água aqui da nossa cidade, do nosso município. Boa noite, Renaud, muito obrigado por estar conosco aqui, muito obrigado também à direção da Copasa por ter liberado o senhor para estar aqui conosco nesse momento importante. Muito obrigado. Eu que agradeço, cumprimentar os demais convidados aí. A Copasa sente honrada de estar participando desse tema, como você falou aí. É um tema que é complicado falar de falta d'água. A gente está vendo na televisão um estado igual São Paulo, que é um estado mais rico do Brasil, está sofrendo naquele desespero com falta d'água, e nós estamos aí para discutir com vocês e tirar algumas dúvidas no que for necessário. Representando o Comitê da Bacia do Rio Paracatu, já que é vice-presidente desse comitê, também do Copan, e a sociedade civil em geral, porque também representa aqui os consumidores de água, Afonso Aroeira. Boa noite, Afonso. Muito obrigado por o senhor também atender ao convite do nosso programa e estar aqui conosco. Boa noite, Jamir. Boa noite, comandante Vidal. Boa noite, Renaud. Boa noite, comunidade pinheirense. Estamos aqui para debater esse assunto importante que é tema de discussão em qualquer canto da cidade. Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo desse programa de hoje, que promete muito, um assunto super importante, a água maravilhosa que nós temos aqui em João Pinheiro, a proteção ao nosso Ribeirão dos Órfãos, um oferecimento da Aviação Rio Prata. Está fácil você viajar para qualquer lugar desse país, para qualquer lugar do exterior. Basta você reunir a sua equipe, o pessoal que você quer levar contigo, ligar a Aviação Rio Prata no telefone 3561-5276, reservar um ônibus confortável, ônibus da melhor qualidade, seguro total, com ar-condicionado, com TV, com banheiro, e você vai viajar com segurança e conforto para onde você quiser. Preço o menor de toda a nossa região. A Aviação Rio Prata cobre qualquer oferta de toda a concorrência. A Aviação Rio Prata tem o seu escritório funcionando ali ao lado da Copive, ao lado da VIM Florestal. Telefone 3561-5276. Aviação Rio Prata, levando você para qualquer lugar desse país, para qualquer lugar do exterior, com muito conforto e segurança. A gente volta já já. Primeiro bloco do nosso programa
programa de hoje no oferecimento da Cicobi Credipínio, a maior cooperativa de créditos de toda a nossa região. Alô, você que é aposentado, que é pensionista, se você está devendo num punhado de lugares, vai na Cicobi Credipínio, você vai fazer um financiamento com o valor que você precisar, que você puder, e aí você vai pagar todas as suas dívidas, vai ficar devendo somente para a Cicobi Credipínio e vai pagar uma taxa de juros que é a menor de todo o sistema bancário nacional. O crédito é aprovado com rapidez, sem muita burocracia. Isso é uma maravilha, viu? Então, quero convidar você a abrir sua conta, sua poupança na Cicobi Credipínio. Cicobi Credipínio tem o cartão Cicobi Car. Facilidade total para você realizar os seus serviços. Cicobi Credipínio, a maior cooperativa de crédito de toda a nossa região. Nós vamos aproveitar no início aqui do nosso programa e mostrar um vídeo que nós fizemos. Estive acompanhado do Renault, representando a Copasa lá na ETA, que é a estação de tratamento de água aqui de João Pinheiro. Esse vídeo é muito importante, eu gostaria de dar atenção de todos, porque ele mostra a quantidade de água que nós temos ali no Ribeirão, na atualidade, o percentual daquela água que é usado para o abastecimento aqui da nossa cidade. Então, um vídeo muito importante que eu quero convidar você a assistir agora, até mesmo porque quem está nos assistindo vai ver também como é o processo de tratamento da água que nós consumimos aqui no nosso dia a dia. Em nossa visita à ETA, fomos acompanhados pelo diretor da Copasa, em João Pinheiro, Sr. Renault Albernaz. Logo na chegada, ele nos levou para conhecermos o local de captação da água, para que pudéssemos ver como o processo é feito e também a proteção ambiental do local. Como dá para se ver, ainda temos água em abundância e, pelo menos próximo à ETA, ainda existe a preocupação com a proteção da natureza. Nós estamos aqui agora ao lado da barragem de captação da água que serve para o abastecimento de toda a cidade de João Pinheiro. Estou aqui ao lado do diretor da Copasa de João Pinheiro, Renault. Renault, daqui até a nascente são quantos quilômetros? Mais ou menos 4 km, 5 km de distância daqui até a nascente do Ribeirão dos Órfãos. E a capacidade dessa barragem aqui em termos de litragem, você sabe? Ela tem, em média, mais ou menos, a vazão dela é 800 litros por segundo. E a Copasa faz uma captação de 84 litros por segundo para abastecer o sistema de João Pinheiro. E daqui até o local de tratamento, a estação, para onde nós vamos agora nesse momento? Que distância dá? 300 metros. E o mais importante de tudo isso é a qualidade da água. Nós estamos aqui, como eu já disse anteriormente, na barragem de captação da água que abastece João Pinheiro. Ou seja, é o primeiro momento que a gente começa a deparar com essa água, com uma qualidade dessa. Enquanto em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin acabou de anunciar que vai pegar esgoto para tratar, para que a água seja servida à população, nós temos uma água com essa qualidade aqui em João Pinheiro. Isso deixa um grande alerta para todos nós, para que cada um faça a sua parte, para que nós continuemos tendo essa água servida a toda a nossa população, tanto da nossa cidade quanto do nosso município. Olha que detalhe importante. Essa vazão aqui é o suficiente para atender toda a cidade de João Pinheiro. Aquela água que está na cachoeira é o que sobra da vazão do rio. Então, Renault, o que corresponde em termos de percentuais essa água que vai para abastecer João Pinheiro com aquela que sobra da cachoeira? A vazão do córrego hoje está mais ou menos 800 litros por segundo e a Copasa faz a captação de 84 litros por segundo. Ou seja, menos de 12% da água está sendo retirada do manancial. A área é protegida. Somente os funcionários credenciados têm acesso liberado. Da represa, fomos verificar o segundo passo do processo feito pela Copasa. O primeiro passo é a captação da água na barragem que nós mostramos anteriormente. Aqui é a chegada da água ainda bruta. Ela percorreu o quê, Renault? Cerca de quantos metros até a chegada nesse ponto? São 300 metros da barragem de captação até esse tanque de contato aqui. Daqui ele vai direto, já entra para a ETA, para ser feito a purificação e o tratamento da água para ser mandado para os reservatórios, ou seja, para a cidade de João Pinheiro. Daqui até a ETA dá mais que distância? Mais uns 120 metros. Olha que bacana a qualidade da água. Aqui ela tá bruta ainda, ó. Dá para se tomar tranquila, água limpa e pura, né, Renault? Você vê o que a gente fala, a qualidade da água é uma água bruta, não tem tratamento nenhum, não tem filtração nenhum, e como você fez aqui, você pode tomar água tranquilamente, que a água, mesmo com as fortes chuvas que estão caindo
na nossa cidade aqui, na nossa região, a água está limpa, transparente. Vamos agora para a ETA, vamos conhecer como é feito o tratamento da água que nós consumimos no nosso dia a dia. Tivemos acesso liberado e entramos no depósito de produtos químicos usados no tratamento da água. Nós estamos agora no depósito dos produtos químicos usados no tratamento da água. Renaud, quais são esses produtos e como eles são usados? Tem o cloro, que é usado para desinfecção da água, é o que mata a bactéria. Aqui nós temos sulfato de alumínio, ou seja, que é adicionado à água para fazer a limpeza, tirar a sujeira da água, para a água chegar naquele ponto que você viu. E temos o cal hidratado, que é colocado na rede para alcalinidade da água, corrigir a alcalinidade da água, ou seja, evitar que dê aquela crosta dentro dos canos da rede de ferro, de ferro fundido, e das caixas d'água também, evitar a corrosão, aquele tipo um lodo grosso que dá pesada. O cal é adicionado na água para isso. Então são 3 os produtos usados no tratamento da água? Na realidade são 4. Tem o flúor, que tem um tanque ali fora. Na cidade de João Pinheiro nós usamos 4 produtos. O cal virgem, o sulfato de alumínio, o flúor, que é adicionado na água também, e o cloro. São 4 produtos químicos. Do depósito, fomos para o local onde funcionam os filtros de purificação da água. Nós estamos neste momento dentro da ETA, no local onde funcionam os filtros de purificação da água. Renaud, aqui nós estamos em que fase do tratamento? Com essa filtração da água e a purificação da água, ela já cai nessa canaleta, é mandada para o tanque de contato e através de bombeamento é mandada para os 2 reservatórios da cidade já tratada já. Aqui a água já está tratada ou não? Já está tratada. Aqui ela está purificada e já foram adicionados os produtos químicos. Ou seja, o cal, o sulfato de alumínio, o flúor e o cloro. Então ela já está desinfectada e tratada para o consumo humano. Daqui então qual é o processo? O processo que ela cai no tanque de contato e é bombeado para os 2 reservatórios às margens da BR-040. No laboratório, são feitas a cada hora análises que medem a qualidade da água que chega na estação e sai, já tratada, pronta para o consumo. E o técnico responsável pelo setor, senhor Sandoval Fernando, nos mostra como as análises são realizadas. Nós estamos agora dentro do laboratório, onde são feitas a cada hora análises para que se saiba a qualidade da água que chega e a qualidade da água que sai. Estamos ao lado do Sandoval Fernando, que é operador aqui do laboratório. Ô Fernando, como é que são feitas essas análises? Essas análises são coletadas a água de hora em hora em um tanque de contato. Depois que cai todos os produtos do tratamento, produto químico, que é o cloro, o flúor, o cal, o fluorsilício, que cai sobre essa água nesse tanque de preparação, de tratamento. Aí de hora em hora nós coletamos essa água, depois dela lá dentro do tanque, e trazemos até os aparelhos que ficam aqui no laboratório. De hora em hora nós trazemos essa água aqui para fazer a análise dela, para saber a qualidade dela, que está sendo mandado para a cidade para ser consumida pela população. Ou seja, a cada hora a Copasa sabe a qualidade da água que está chegando e a qualidade da água que o consumidor vai tomar em casa. Positivo, positivo. Nós sabemos com qual a impureza que ela está chegando, assim nós dosamos o produto e assim que ela tiver numa qualidade para o consumo humano, nós mandamos ela para a cidade. Pela experiência que o senhor tem aqui de laboratório, é comum acontecer dessa qualidade cair, ter algum problema ou não? Não, isso não acontece porque ela só funciona com o operador aqui. Ele fica durante todo o funcionamento da ETA em constante plantão e observando diariamente a qualidade da água que sai daqui. Dá para o senhor nos mostrar aqui como é que é feito aqui essa análise? Sim, nós temos eu tenho aqui primeiro, que é o pH, nós arrumamos esse aparelho aqui, ele mede a alcalinidade da água. E quer dizer, aqui mede-se o tanto de cal.
que nós arrumamos. Esse cal ele tira a acidez e ele também protege aquelas redes lá da rua e ele é necessário que se põe na água. Então o que vai é o que o técnico químico pede para arrumar e que a lei que rege a água de Minas Gerais pede para a gente arrumar. Saindo desse aparelho, o próximo. Saindo desse aparelho, nós vamos também para o outro aqui que nós medimos a quantidade de cloro. O cloro é para germes e bactérias e fungos, para matar toda aquela impureza que vem na água, germes, bactérias, fungos, e pode fazer mal para o ser humano. Aí nós medimos, dosamos, cada dose, não pode ser muito, não pode ser pouco. A gente está de hora em hora monitorando, é uma coisa muito séria que nós fazemos aqui. Eles coletam lá na cidade também e nós estamos sempre de olho. Esse é o cloro. E daqui? Esse aqui é o aparelho de fluo silícico. O fluo silícico, ele é como um alimento para os ossos, porque em toda a água ela possui um certo calcário. E esse calcário ele é prejudicial à saúde humana, que é os ossos. Ele vai se tornando os ossos mais fracos e traz vários problemas de saúde. E por isso a gente põe uma certa quantidade, os que impedem para pôr uma certa quantidade, para reter esse calcário que faz mal ao ser humano. E depois desse aparelho? Depois desse aparelho, esses são os 3 produtos de tratamento da água, né? Nós também temos esse aparelho que nós medimos a cor da água, se ela mudou de cor, se ela pode estar vindo uma coisa diferente, se ela está chegando, se está saindo com uma cor diferente. Temos esse aqui para medir a turbidez, se ela está saindo suja, se ela está indo limpa para a cidade, qual o jeito que ela está indo para a cidade. De hora em hora nós pegamos a água, coletamos e fazemos em todos os aparelhos para saber como ela está saindo daqui. Ou seja, Sr. Fernando, isso é uma prova de que nós temos uma água de boa qualidade servida em João Pinheiro. Sim, eu já andei por várias cidades de Minas Gerais, já vi a cidade, já vi como coleta. Eu acho que a nossa cidade aqui está uma das melhores do estado de Minas Gerais. Por último, a água, já tratada, passa pela casa de bombas. Daí, segue para um depósito maior, onde é distribuída, pronta para o consumo. Nós estamos aqui na Casa de Bombas, é o ponto final do processo de tratamento da água. Ô Renaud, como é que funciona aqui? E a partir daqui, a água já segue para o reservatório e aí distribuída para os lares e comércios de João Pinheiro? Positivo. Aqui são 3 conjuntos motobomba, 3 conjuntos de 175 cavalos cada um. E funciona 2 e um fica de reserva. Deu problema em algum, paralisa ele, chama a patrulha mecânica, que é situada na cidade de Paracatu, faz a manutenção dele e volta a ter os 3 conjuntos, 2 funcionando, um de reserva. A partir daqui, essa água é bombeada até os 2 reservatórios principais, as margens da BR-040, onde é distribuído para a população de João Pinheiro. Tenente Vidal, nós acompanhamos o vídeo aí em que nos trouxe um relato de como é o processo de tratamento de água e a quantidade de água que nós temos ali no Ribeirão dos Órfãos. A Polícia Militar Ambiental, comandada pelo senhor aqui no município, também do grupo escoteiro, que o senhor faz parte, lançou recentemente aí um movimento para discutir exatamente a proteção ali do Ribeirão dos Órfãos, de todo o seu manancial, e discutir o abastecimento de água em geral aqui de João Pinheiro. O porquê do lançamento deste movimento? Primeiramente, amigo, houve na juventude escoteira essa necessidade, diante da problemática de água que nós vivenciamos esse ano, de desenvolver esse importante projeto voltado para o Ribeirão dos Órfãos. E nós fizemos parceria, Polícia de Meio Ambiente e outros segmentos sociais, para que a gente pudesse olhar para aquele ribeirão. E nós criamos um tema, e adote o ribeirão que é órfão. Fizemos, dentro desse projeto,
tivemos visitação em loco, percorremos desde a nascente até a captação de água da Copasa, que é a parte que nos interessa nesse projeto, nesse primeiro momento, e ali pudemos identificar, diagnosticar, né, vários problemas vivenciados neste importante manancial. Nós, depois dessa visitação que nós fizemos, nós realizamos uma consulta pública, uma pesquisa junto à comunidade, na parte central da cidade, em 2 dias, onde nós tivemos um público flutuante, diversificado, para que a gente pudesse ter uma amostragem do que a população pensa do Ribeirão dos Órfãos. Voltando, esse projeto, ele tornou-se necessário porque nós pudemos verificar que o Ribeirão dos Órfãos, nós ainda temos água em quantidade e qualidade. Sabemos do importante trabalho realizado pela Copasa para preparar essa água para nossas casas. Porém, nós não podemos fugir da realidade de que nós temos problemas a montante da captação de água da Copasa. Essa é a realidade. Nós não podemos fugir disso. Nós temos que encher o pulmão e com muita coragem e com muita bravura encarar essa realidade. Porque se nós cruzarmos os braços, certamente nós poderemos ter sérios problemas e nós não temos como prever isso. Mas a gente acredita que pode ter, sim, problemas futuros que às vezes nem nós vamos vivenciar. Nós temos que preocupar com as nossas futuras gerações. E ali no Ribeirão nós temos vários problemas que foram identificados e que nós podemos falar oportunamente. Então foi por esse motivo que nós, do Movimento Escoteiro, juntamente com vários segmentos, que com muito apoio da população, que nós procuramos desenvolver esse projeto que entendemos ser muito importante para a nossa cidade. Geograficamente, eu vou fazer uma pergunta aqui, quem tiver esse dado dos 3 convidados aqui, pode ficar à vontade para estar dizendo. Para que as pessoas possam situar melhor geograficamente ali. Nós temos o Ribeirão, beleza. Tem aquela área ali que é a área das APPs, né, que é a área de preservação permanente, que aí, dependendo da localidade, 30 metros, 50 metros, né, as mais ali do Ribeirão. Mas ali engloba, não é só isso, ali, inclusive a prefeitura é detentora de uma área ali, que foi adquirida na época do ex-prefeito Roosevelt Porto, e aí as pessoas questionam muito sobre qual a área a ser protegida. Então ali, além da margem mesmo do Ribeirão, qual é a área a ser preservada e o que é de domínio público ali? Quem tem esse dado? Eu vou abordar o assunto aqui, eu sei que o Vidal vai abordar com propriedade, mas eu tenho que abordar o seguinte. Primeiro é dizer o seguinte, que nós temos 2 ferramentas importantes para o Ribeirão dos Órfãos, que é o zoneamento ecológico do Estado, falando que havia uma área de reserva especial. Nós temos também a segunda ferramenta, que é o enquadramento do corpo de águas. É feito pelo Comitê da Bacia, que enquadrou ali como zona especial, por se tratar de manancial que abastece o ser humano. Então, ali já tem ferramentas que podem ser usadas além da reserva legal, né, o zoneamento ecológico, e o enquadramento dos corpos d'água pelo Comitê da Bacia, criando uma zona especial. Então ali já os moradores têm que ficar cientes que estão morando numa zona especial que tem muita coisa que não pode ser feito. E eu acredito que aquela área geográfica ali deve abranger em torno aí de 500 a 600 hectares. A gente computando todas as propriedades. Mas isso é o sonho, é o ideal, ou é o que nós temos hoje lá? Não, em domínio público? É o que a gente tem que ver, o Vital abordar, a bacia de captação. Nós não podemos olhar simplesmente a cara do rio. Nós temos que olhar o que capta a água para ali. Ali tem 4, 5 importantes nascentes, que é da Vereda do Arroz, né? Tem outras também, o Redomo Vidal para falar. Então o que a gente tem que saber é que o morador dali está morando e residindo numa zona especial. Dentro, inclusive, desse tema dos moradores, está dizendo, de uma área geral lá, foi mostrado no vídeo de que hoje nós temos água em abundância e com sobra. Portanto, que a Copasa está usando em torno de 10, 12% de toda a vazão ali daquela represa, a primeira captação, aquela imagem que nós mostramos daquela cachoeira. Ou seja, aproximadamente 90% de toda a água ela desce no fluxo normal do rio. Só 10%, 12% a Copasa está usando para abastecer toda a cidade. E aí, ô Tenente Vidal, quando o senhor fala que vocês fizeram lá um estudo e um levantamento, que vários problemas foram
foram apontados. Vamos enumerar os principais problemas aí, o senhor tem condições de fazer isso aí agora de cabeça mesmo? Bom, quando nós falamos na água do Ribeirão dos Ossos, nós não podemos falar somente em quantidade, obviamente, nós temos que falar também em qualidade da água. Voltamos a dizer que sabemos dos trabalhos realizados pela Copasa, pela empresa, mas nós sabemos que esses problemas identificados, certamente eles estão carreando mais, vamos dizer, poluição, contaminação para aquele manancial. Nós sabemos também que possivelmente, ao longo dos anos, essa vazão, essa diminuição pode ter ocorrido, mesmo que seja pouca, mas pode ter ocorrido uma diminuição da quantidade de água no Ribeirão. Hoje nós não temos muita, e graças a Deus, nós temos que agradecer muito a Deus que nós temos. Eu acredito que seja a melhor água, ou das melhores águas do Brasil, né? A água nossa de João Pedro, que vem de vereda, que é uma importante tipificação de manancial. Então, quando nós falamos isso aí, nós temos que entender que pode ter diminuído. Hoje nós ainda temos muita. E essa vazão dos 10% e sobra 90%, ela é muito importante, porque nós temos que ter a vazão sanitária. Você não pode ali captar toda a água de um manancial. Então tem que deixar que o manancial abaixo da captação ele sobreviva também. Ele tem sua finalidade. Mas e os problemas apontados? Os problemas nós estamos chegando nele. Nós não queremos apontar ninguém, jamais dentro do nosso projeto, nós não estamos buscando culpado. Quem deve fazer isso é o processo investigatório, é quem de direito, é a polícia, as autoridades em si. Nós temos desmatamento na área da bacia, nós temos desmatamento, nós temos intervenção de animais domésticos à vontade. Isso eu estou falando nas nascentes, nas veredas, na cabeceira do Ribeirão. São as duas veredas principais que formam esse Ribeirão. Nós temos ali a presença desses animais, inclusive nós já em outras oportunidades a gente já até encontrou animais mortos, e lá nós temos os vestígios, para quem quiser visualizar, de pisoteamento na cabeceira dessa vereda. E isso nós temos, isso é muito, já é de conhecimento de todos, que esse pisoteamento ele não é interessante para uma vereda, tecnicamente falando. E desmatamento, nós temos a presença desses animais, nós temos ocupação, nós temos captação de água, que pode ser legalizada. Nós não estamos entrando no mérito, mas existem as captações de águas, existem desvios de água, que é muito sério também. Nós temos um aceleramento da ocupação antrópica daquelas áreas na margem do Ribeirão, parcelamento de solo, ou seja, loteamento dentro na margem daquele Ribeirão. É um conjunto que nós temos que ter um cuidado muito especial. Agora, essa intervenção humana de desmatamento, presença de animais domésticos à vontade, né, sem cercamento das veredas, né, e outras, além de outras que foi verificado, implantação de floresta, de eucalipto. Não, nada contra o eucalipto, não vou entrar nessa questão, que é uma questão técnica, polêmica também. Mas eu acredito, tenho certeza da experiência que a gente tem e do conhecimento que a gente adquiriu, que qualquer intervenção naquilo que é natural, certamente pode causar algum impacto. Fechando o primeiro bloco do programa de hoje, no oferecimento da 3L Construtora. Olha, tá fácil você realizar o grande sonho da sua vida, o sonho de ter a sua casa própria. Na 3L Construtora, você vai escolher 3 loteamentos. Pode morar em qualquer um deles. Tem o União, o Jardim Bougainville e o Estrela d'Alva. Infraestrutura total. Você vai morar muito bem e vai pagar um valor da prestação que eu tenho certeza é menor do que o que você paga no seu aluguel. Maravilha, viu? Você vai escolher uma casa linda, bonita, vai pagar a prestação, vai pagar uma casa que é sua, e quando você terminar de pagar o financiamento, a casa vai ser sua, da sua família, e você não vai precisar estar mudando aí todo mês, recebendo cobrança do aluguel todo mês. Por isso, procure o escritório da 3L Construtora, próximo à Prefeitura Municipal, ali na Praça Coronel Hermógenes, bem próximo da Prefeitura. O telefone 3561-4444. 3L Construtora, realizando o seu sonho da casa própria. Voltamos já já.
Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo molhado, papéis, vidros, metais e plásticos no lixo seco. Isso facilita o trabalho dos recicladores, gera empregos e poupa recursos naturais. Uma campanha da TV Noroeste em parceria com a Associação Natureza Viva. O mercado empresarial é como se fosse um jogo. Para vencer é preciso arriscar, mas com a estratégia certa. Saber a hora correta de tomar decisões. E o principal, contar sempre com quem entende do assunto. Contabilidade Almeida e Silva, crescendo com você e João Pinheiro. Venha vencer este jogo com a gente. Praça Coronel Hermógenes, 280, fone 35612262. Não importa o tamanho de sua casa, quer deixá-la maravilhosa, com novo visual, gastando pouco dinheiro? Procure a Marmoraria Papagaio, especializada em ardósia, mármore e granito nacional e importado de várias cores. Tudo com acabamento perfeito. Faça seu orçamento e comprove a qualidade e preço baixo. Marmoraria Papagaio, presente nas pequenas e grandes obras de João Pinheiro. Astolfo Moreira, 1041 Papagaio, 3561-6399. Opa, de volta, começando o segundo bloco do programa de hoje, no oferecimento do Hipermercado Líder. É bom comprar no Hipermercado Líder. Se chegar lá, tem espaço, tem qualidade nos produtos, preço baixo, a entrega super rápida e segura, tem um playground completo para as crianças brincarem. Você chega lá, você encontra todos os produtos Vorestina, melhor e mais completa padaria, açougue com carne bovina e suína, agora vendendo carne da marca Friboi, frutas e verduras fresquinhas, legumes, completa seção de secos e molhados. E atenção, aí perto de você tem uma unidade do Supermercado Líder aí no seu bairro. Por isso é que é bom comprar no Supermercado Líder, não é? Vem pro Líder você também. Líder, o gigante dos preços baixos, o barateiro de toda a nossa região. Afonso, o senhor me disse anteriormente que foi convidado a fazer um relatório. E esse relatório, segundo o que o senhor me disse, ele tem até fé pública, porque ele foi enviado para Belo Horizonte. Como é que é essa questão desse relatório? E nesse documento, o senhor abordou algum outro problema importante, além dos que o Tenente Vidal disse? Eu fiz um trabalho para a Ouvidoria Ambiental do Estado, com a questão da Ribeirão do Zóio. Eu fiz um trabalho a montante da Copasa. Eu visitei ali em torno de 10, 11 propriedades, eu não estou me lembrado, incluindo a Copasa. E o que nós podemos estar verificando foi o que o Vidal levantou. Existe uma ocupação antrópica consolidada. O que é isso? Várias residências nas margens do Ribeirão do Zóio. E essa ocupação se deu muito depois de 2008, quando da desativação do CODEMA aqui de João Pinheiro. O CODEMA de João Pinheiro não funciona mais, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável não funciona mais. Então o que está acontecendo? Está havendo essa ocupação, muito animal na beira do rio, animal doméstico, criação de galinha, criação de porco. Eu visitei todas as propriedades, sem exceção. Eu não tenho poder de polícia, eu não tenho poder de fiscalização. O que eu fiz foi uma orientação para os moradores que ali encontrei. Procurei visitar sem os moradores estavam, não levantar laje, na população. Mas o que nós presenciamos ali é que há realmente uma ocupação antrópica gigantesca de gente, mas gente que já mora ali e tem o direito de estar morando. Agora é o que eu falei aqui anteriormente. A pessoa tem que entender que ela está morando numa zona especial, que ela está morando numa localidade que ela tem a lei que preserva aquilo. Ele não está morando em qualquer beira de rio. O Ribeirão do Zóio tem que ter cuidado. Cuidado especial, né? Tem que ter um cuidado especial. E isso já está no zoneamento, o tenente tem conhecimento disso, no zoneamento ecológico e no enquadramento dos corpos d'água pela bacia do Paracatu. Ô Renato, dentro desse levantamento aí dos problemas, a Copasa que está ali no dia a dia e que depois do consumidor final aqui, eu entendo a Copasa ser o segundo maior interessado de todo esse processo, de toda a boa manutenção e com qualidade ali
de toda aquela área e do próprio Ribeirão, porque a Copasa, além de tudo, ela é a maior interessada economicamente. A Copasa vê algum outro problema além desses já abordados? Não, os problemas são esses que foi levantado pelo Tenente Vidal aqui, mas a Copasa faz um monitoramento mês a mês da vazão do córrego. Está sendo feito, esse ano está sendo feito também. É lógico que com essa seca prolongada diminuiu bastante, mas você teve lá no local, como mostrou na reportagem anterior aqui, não baixou para chegar num estado de alarmar a população. Pode ficar tranquilo, tem água com abundância, tem água de qualidade, como o Tenente falou, nossa água é muito boa. E as análises, como você constatou também, você teve na ETA, as análises são feitas de hora em hora, então nós não tivemos problema nenhum com falta de água e nem com poluição, nem de esgoto doméstico, coliformes totais, no caso, que poderiam ser de insumos agrícolas, e de fezes de animais, por exemplo. Então a água nossa, igual você viu na reportagem que você fez lá, coletada água bruta antes do tratamento, feita a análise dela e adicionados os produtos químicos para atender a portaria 2914 do Ministério da Saúde. Bom, abordado então esse tema de que nós temos água em abundância, muito bem explicado pelo Renaud. Agora é aquilo que o Tenente disse anteriormente, que o Afonso fez questão de reforçar. Nós temos que acordar para a preservação. Enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo, exatamente. Quem que imaginava que o Rio São Francisco ia chegar no estágio que chegou? Ninguém imaginava que o Rio São Francisco ia acabar. Rio da Prata, próximo de nós. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui, principalmente para o Tenente Vidal, que comanda a Polícia Militar, e do Afonso, que representa aqui um órgão ambiental. De quem é, na verdade, a responsabilidade de se proteger aquela área, de se proteger o Ribeirão dos Ossos? Por quê? A gente ouve na rua, e aí são pessoas leigas que a gente tem que ouvir, dar crédito, mas às vezes juridicamente são informações erradas. As pessoas dizem, mas o que a polícia ambiental está fazendo que deixa a pessoa ir lá e desmatar? O que os órgãos ambientais estão fazendo que deixa a pessoa ir lá e às vezes fazer uma construção lá próximo ao córrego, próximo ao Ribeirão? Essas pessoas têm uma licença ambiental, e se elas têm, quem dá essa licença? E essa licença está sendo concedida da maneira correta? Palavra com o senhor, Tenente. É muito importante essa pergunta, Jamil, e nós deparamos realmente, não só você, como nós também somos abordados e somos bastante questionados com relação a essa situação. É muito interessante, nós precisamos que a comunidade entenda que naquelas intervenções que acontecem na margem do Ribeirão, na bacia do Ribeirão dos Ossos, a presença da polícia esteve lá. A polícia esteve lá, melhor dizendo. A polícia autuou, a polícia registrou a ocorrência, a polícia fez o serviço dela. Embora às vezes ele tenha chegado depois, mas é porque a Polícia Militar Meio Ambiente é impossível ela estar a todo momento nos nossos quase 12 mil quilômetros quadrados no nosso município. Está aqui pertinho, nós temos que atender veredas e assim por diante. E nós temos um efetivo muito reduzido. Por isso nós não antecipamos essas infrações. Mas quando nós tomamos conhecimento de qualquer infração, não só aquelas como qualquer outra, as providências são tomadas. E foram tomadas. No entanto, aquela infração que está ali ocorrendo, ela continua. Por que ela continua? Por força legal. Infelizmente é nosso Brasil. As providências são tomadas, autoridades são acionadas, existe um processo judicial, tramita esse processo, né, e dentro desse processo ele pode ser resolvido de diversas formas, como um termo de ajustamento de conduta. Isso não é culpa das nossas autoridades que estão aí para resolver essa situação. Isso é imposição de lei, é direito do cidadão fazer um termo de ajustamento de conduta. E ele permanece ali. Ele foi multado, foi embargado aquele serviço administrativamente, responde pelo crime ambiental de intervir em área de preservação permanente, mas, no entanto, a construção continua, a intervenção continua, a implantação de outras atividades continua, e nós, polícia, somos questionados por que a polícia não age. A polícia não pode ali arrancar construções, a polícia não pode ali e derrubar florestas implantadas, a polícia não pode ali arrancar uma captação de água.
Então, nós temos que, a comunidade tem que entender, e isso é público, nós temos todas as ocorrências registradas. Quem tiver interesse, né, e tiver motivo também, não só interesse, tiver motivo, é à disposição, é documento público. Então, essa é a grande dificuldade, porque são autuados, é realizado serviço de polícia, mas continua instalado ali. Então, nós temos essa grande dificuldade, né, por imposição legal, de que aquelas intervenções fossem retiradas, né, e tivessem sido tomadas outras providências mais drásticas para retirar qualquer intervenção que atinja. Então nós temos essa dificuldade, gostaria que a população entendesse, né, o que ocorre durante essa questão de serviço de polícia, trâmites e o encerramento, né, do processo. Ou seja, em termos da parte documental, tudo está sendo feito e as pessoas têm esses documentos em mãos. Na verdade, eles sofreram as punições, houve o processo e também teve intervenções que foram totalmente ilegais, não há o que falar em licença. Então nós temos que todas essas situações, né, naquele manancial e não só, como naquele e outras situações do nosso município. Então nós precisamos de agir, né, e proteger melhor aquela área por uma força legal, né, jurídica, por força de lei, para que a gente não possa ter mais intervenções, né, como já tivemos naquele manancial. Afonso. É importante a abordagem do Tenente Vidal, porque na verdade você perguntou a responsabilidade. O meio ambiente é responsabilidade do poder público e dever de todos. Então, o que nós estamos percebendo em João Pinheiro de uns tempos para cá? Nós tivemos uma atuação do Ministério Público bem rígida, a partir do Dr. Fábio Galindo e da doutora Ana Carolina. Isso foi até 2008. A partir daí, eu acredito que nós tivemos um Ministério Público um pouco não muito focado nas questões ambientais em João Pinheiro, que até hoje continua. Eu nem sei se nós temos Ministério Público promotor para cuidar da área ambiental nossa. O que está acontecendo é que é o seguinte: muitas vezes aqui em João Pinheiro está sério isso. Eu tenho que parabenizar a Polícia Ambiental pelo trabalho, mas os consultores ambientais nossos estão elaborando licença e dando informação parcial para obter licença. Eles não estão dando a informação correta. Mediante disso, eles têm uma licença. E muitas vezes essa licença é para praticar um tipo de serviço. Mas quem libera, fornece essa licença, não teria que fazer uma averiguação maior, então? É a obrigação do Estado. Acontece que nós temos um núcleo de regularização ambiental em João Pinheiro. Funciona o quê? Não tem corpo técnico, não tem funcionário. Então, infelizmente, João Pinheiro, a não ser a exceção da Polícia Ambiental, nós não temos fiscalização em João Pinheiro. E o que está ocorrendo é sério, não é só no Ribeirão dos Ovos. Nós temos licenciamento aí absurdos, que o cara tem um licenciamento para fazer uma coisa e está fazendo outra. Porque licenciamento é igual carteira de motorista. Tem A, B, C e D. O licenciamento ambiental é da mesma forma. Nós temos licenciamento ambiental para A, B, C e D. Só que o cara pega uma licença e está usando e abusando aqui em João Pinheiro dessas questões. O Ribeirão dos Ovos, Jamil, tem que ressaltar o seguinte: nós fizemos um belo trabalho de recuperação no Ribeirão dos Ovos. Na época do doutor Antônio Geraldo Cardoso, em parceria com a Copasa, com o Renault, gastamos ali 200 mil, e por último, na gestão sua do Jamir Andrade, nós gastamos ali 400 mil reais para a recuperação do Ribeirão dos Ovos. A partir de 2008 até hoje não se fez intervenção nenhuma no Ribeirão. Não limpou nem as bolsas de contenção que nós fizemos, foram recuperadas. Então é o seguinte, eu fiquei muito preocupado, Renault, porque eu tive no pico da seca lá medindo a montante e depois a jusante. Nós já estava com a cota quase que estourando. Eu liguei para o prefeito e falei: é bem provável que nós vamos ter racionamento em João Pinheiro. Porque você tem o seguinte, tem um Q7 10 para irrigação. De 10 metros de água que passa, você pode pegar só 3. Para ter sedentação humana, para uso humano, você pode pegar até 5 de 10 que passa. Mas disso não pode, porque você tem que manter o ecossistema para baixo do Ribeirão. Então, nós estávamos perigando com a água de João Pinheiro. Não vai lá que tem água em abundância aqui, é um pouco receoso. Eu falo isso com todas as letras, porque eu por aí medir. Então, a gente tem que fazer o dever de casa, que é continuar com o trabalho que era feito no Ribeirão dos Ovos, para manter essa água em boa qualidade. Agora, o que nós tivemos esse ano também, né, no Tenente, foi um fato extra.
A seca está geral, mas mesmo assim nós estávamos com perigo, perigando para o racionamento em João Pinheiro, devido ao fato que você tem que deixar a água passar o restante. Inclusive, Afonso, eu quero até fazer um alerta aqui, quando o senhor se refere aí àquele trabalho feito em 2008, quando inclusive o senhor estava conosco na administração municipal e até fez parte, acompanhou todo o desenrolar daquele trabalho feito ali na área. Foi um recurso do FIDRO e veio uma fiscal do FIDRO recentemente fazer uma vistoria, saber como é que estava ainda a obra feita ali na região, se estava tudo ok, se tinha acontecido da maneira como foi elaborado o projeto. E aí ela me convidou e eu estive acompanhando ao lado do ex-secretário de obras, o Paulo Henrique Simões Mendonça. E ela, inclusive, constou do seu relatório parabenizando o município de João Pinheiro, parabenizando a administração municipal pela maneira como aplicou o dinheiro e como a obra foi feita, e fotografou lá todos os bolsões que foram feitos, aquelas barreiras de contenção, curva de nível e tudo. E está tudo lá como foi feito. Porém, os bolsões todos soreados, quer dizer, aquilo que você falou, não se deu manutenção posterior a isso. Então é um alerta para que realmente a parte técnica, né, principalmente do governo municipal, está aqui próximo, que tem a oportunidade de dar manutenção e até o dever de dar manutenção, para que eu faça, eu acho que isso é muito importante ali para esta região. Bom, falamos então, levantamos aqui a situação problemática, falamos de quem tem a obrigação de realmente fiscalizar, e aí o Afonso abordou uma parte muito importante, que é essa questão dos técnicos ambientais, mas aí o Renault está meio calado, Renault, quando você quiser entrar aí no fluxo da conversa, você pode ficar bem à vontade. Os dois professores aqui não tem nada para falar, não. Aí eu quero, prestar atenção. Então eu quero pedir para eles voltar ao Tenente Vidal. Tenente, beleza. O IP, o grupo IP, escoteiros, né, a Polícia Ambiental fez esse levantamento. A que conclusão chegou o grupo de vocês para que algo seja feito, para que realmente seja modificada essa situação em termos de proteção? O que deve realmente ser feito? É muito simples. Nós fizemos um diagnóstico, fizemos uma consulta pública. Nessa consulta nós pudemos verificar o que a população quer, que é até óbvio, porém nós precisávamos ter isso documentado. E agora no dia 27 nós vamos realizar um fórum de discussão a ser realizado ali no Centro Pastoral às 14 horas, a partir das 14, em que estaremos sentando com todo esse material que foi trabalhado, né, durante esses últimos meses. E naquela oportunidade nós trataremos com autoridades, com pessoas técnicas, né, esse assunto. E dali nós queremos e almejamos, e com certeza Deus vai nos abençoar muito, para que nós saiamos dali com uma proposta ou várias propostas consolidadas, propostas efetivas, para que a gente possa ir até quem de direito e cobrar isso. E nós vamos cobrar incansavelmente. Mas pela experiência do senhor e na opinião do senhor, qual é o ponto principal a ser tocado, que deve ser realmente feito? Hoje nós já trabalhamos, e é a primeira oportunidade que a gente está divulgando, nós trabalhamos com a intenção de que aquele manancial, a bacia daquele manancial, não só o leito do Ribeirão, é aquela região ali, todas as águas vertentes que recarrega aquele manancial. Então é uma grande área, né, margeando ali a 040, isso é tecnicamente alguém que vai delimitar essa área, tornar ali no Ribeirão dos Ofos uma unidade de conservação. O que mudaria da atualidade? Mudaria drasticamente no sentido positivo. E nós já temos de proteção. Nós já temos ali um reconhecimento de comitê de bacia, né, de zona especial, porém a lei federal de 2000, que trata do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, essa lei vem definindo critérios para criar unidade de conservação. Então, na verdade, a nossa proposta, né, e as demais que precisam ser feitas, é de criar naquele manancial uma unidade de conservação. Isso implica em que? Isso implica em que? Nós temos diversos tipos de unidades. Nós temos parque ecológico, temos reservas, diversas reservas. Então, o tipo de unidade de conservação, ele vai ser estudado e vai ser verificado qual seria mais adequado
para a nossa situação. Então nós temos na lei prevendo ali os diversos tipos. Então nesse momento nós não teríamos para falar qual que seria. Nós sabemos que tem que ter uma dessas unidades ali, que seja um parque ecológico, né, uma reserva, algo assim. Com isso nós teríamos uma área maior protegida. Uma área maior, porque na verdade quando nós falamos de área de APP é só os 50 metros na margem do córrego. Nós não podemos falar só nos 50 metros. Nós temos que falar de uma região que deve ser protegida. A partir do momento que é criada uma unidade de conservação, ela pode ser a nível municipal, a nível federal ou a nível estadual. A partir do momento que cria-se uma unidade de conservação naquele manancial, nós vamos impedir qualquer intervenção humana que possa prejudicar aquele ecossistema. Então isso aí por si só já é importante, porque vai frear qualquer tipo de intervenção ali que pode impactar no ribeirão. Então não tem como a gente fazer nada sem antes proteger melhor aquele córrego. Porque hoje aquele córrego, ele é um córrego qualquer, do ponto de vista de proteção com relação a essa questão da unidade de conservação. Ele é um córrego qualquer do nosso município. Então quem tem propriedade na margem dele, ele respeitando a área de preservação permanente, que são 50 metros, ele pode explorar, ele tem o direito de explorar, né? E isso vai impactando. Então por isso que temos que pensar, né, e acreditamos que essa é a proposta. Agora, as pessoas que estão instaladas ali, elas não precisam se preocupar. Por quê? A partir do momento que instala-se, cria-se ali uma unidade de conservação, vai ter critérios, vai ter diálogo, discussão, como vai ser feito, vai permanecer, vai ser retirado. Isso aí já é outras providências. A necessidade da criação ali, ela é urgentíssima. Ela já deveria ter acontecido. Porque a partir do momento que nós cercarmos ali uma área e falar aqui é o Parque Ecológico do Ribeirão dos Órfãos, aí a coisa muda totalmente. E é o que nós precisamos para aquele manancial. Então a nossa proposta, resumindo todo esse trabalho, Jamir, ela está fechando isso aí. Propor a criação de uma unidade de conservação naquela região toda ali, pegando Margiana 040 e fechando até na Copasa, toda aquela região, tornar ali um parque ou qualquer unidade de conservação que a gente possa proteger. A partir daí sim, aí a coisa já muda de figura, porque ele vai ser um ribeirão com uma proteção especial. Quem tem força dessa lei? Quem tem autoridade competente para criar essa unidade? É o executivo e o legislativo. Nós vamos esbarrar na vontade política. Renault, essa seria a solução, na sua opinião? Já que o tenente está falando aí, ele tem o levantamento, fez os estudos lá, eu acho que ele está no caminho certo. Então, os parabéns para ele que está tomando iniciativa através do grupo de escoteiros. A gente, além disso, a gente está educando as nossas crianças que o futuro é para eles, e eu acho que ele está no caminho certo. Tem que se criar esse parque de conservação, dar manutenção e cobrar de quem é direito e responsabilizar cada órgão para que ninguém possa fugir das suas responsabilidades. Se é Copasa, é Copasa, se é Polícia do Meio Ambiente, é Polícia do Meio Ambiente, se é Prefeitura, é Prefeitura, mas eu acho que tem que englobar todo mundo no mesmo intuito, salvar o Ribeirão dos Órfãos. Afonso, esse é o caminho ideal ou você vê um outro foco? É o sonho de todo ambientalista a criação de unidades de conservação ambiental. Nós temos uma lei tramitando na Assembleia Legislativa do Estado, que é para fazer as compensações ambientais de onde está havendo degradação. Vou dar um exemplo. Nós temos vários casos de degradação ambiental, de mineração aqui, que soma-se um grande vulto de dinheiro, só que isso vai para o Caixa Única do Estado e nunca que chega aqui. E para criar essa unidade de conservação ambiental, tem que ter dinheiro para indenizar esse pessoal. E ali vai ser uns 800 hectares. Não se cria hoje uma unidade de conservação ambiental simplesmente desapropriando as pessoas. Nós estamos num Estado de direito, democrático, que sempre procura. Então, essas unidades de conservação ambiental se esbarra na indenização. Conseguimos em Paracatu, daqui em Roça, comprar uma grande área para criar um parque ali, Vidal, nos mananciais que abastece Paracatu. O que pode ser feito trabalhado em João Pinheiro, que tem várias empresas, nós temos TAC grandes aqui em João Pinheiro, que essa destinação desses recursos venha para onde é que está sendo ocasionados os impactos, para que possamos adquirir aquela área. O caminho é por aí, é igual o Vidal falou. Nós tentamos, Jamir, no seu governo, que é uma área de preservação ambiental municipal ali.
mas infelizmente não conseguimos. Fechando o segundo bloco do programa de hoje, no oferecimento do laboratório LPN. Essa semana eu fui fazer alguns exames. Fui lá no laboratório LPN. Gosto de fazer um check-up, periódico. E aí, estive lá no laboratório LPN. Cheguei lá, como é bom a gente conversar com as pessoas que são clientes lá do laboratório LPN. Todos se sentem à vontade, têm confiança total no exame feito, né? O pessoal do laboratório LPN preza pela pelo conforto da sua clientela. Por exemplo, se você está acamado, está internado, está em casa, você liga lá no laboratório LPN, eles vão lá, fazem a coleta do material aí na sua casa, no hospital, você consegue o resultado do exame pela internet, não precisa estar indo até o laboratório. Que maravilha, não é? Faça como eu, faça como a maioria do povo pinheirense, procura o laboratório LPN, tem a unidade de coleta do material lá no bairro Papagaio. Você que mora da 040 até ali o Primavera, não precisa mais vir aqui no centro da cidade. Pode procurar a unidade lá do bairro Papagaio, na rua Astolfo Moreira. Laboratório LPN, a maior referência em análises clínicas de toda a região. Telefone 3561-2057. Voltamos já já. Quer viajar? É só organizar a caravana e falar com a Aviação Rio Prata. A Rio Prata pensa primeiro em você, na sua segurança e conforto. Por isso oferece ônibus modernos e confortáveis, com TV, ar-condicionado, motoristas qualificados, seguro total e todos os acessórios necessários para uma boa viagem. Viação Rio Prata. A viagem é sua. O conforto e segurança são por nossa conta. Telefone 3561-5276. Cicobi Credipinho. Você é aposentado e pensionista do INSS. Faça seu empréstimo em uma das agências do Cicobi Credipinho e concorra a 20 prêmios. O valor das parcelas é fixo e descontado no seu benefício. As melhores taxas do mercado. Contratação fácil e rápida. E ainda, não precisa receber seu benefício no Cicobi Credipinho. Procure hoje mesmo uma das agências e concorra a 20 prêmios. Para você só se preocupar em ser feliz. Cicobi Credipinho. Unindo pessoas. Realizando sonhos. A 3L Construtora segue inovando no mercado da construção civil, empreendendo em novos bairros de João Pinheiro com imóveis de qualidade. A 3L Construtora abre novas fronteiras imobiliárias, sustentável, ética e legal, com loteamentos e casas em lugares planejados. Conheça os empreendimentos da 3L Construtora, uma empresa que tem respeito por você. 3L Construtora, 3561-4444. João Pinheiro já estava merecendo e ganhou um super presente. O Hipermercado Líder, a maior opção de compras da nossa cidade. Muito bom, tem muitas coisas baratas, tá na promoção. No Hipermercado Líder, além de você encontrar tudo para a sua casa, tem o Playground, onde a criançada faz a festa. É o que eu gostei de todos os brinquedos, tá bom demais. E aí, Herbert, a responsabilidade é grande. Pode comprar, pessoal, que tem mercadoria, tem estoque para poder atender João Pinheiro inteiro. O Laboratório LPN é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPN faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPN. Saúde mais perto de você. COI. Centro Odontológico Integrado. 15 anos de atendimento odontológico. Dentistas especializados em estética, clareamento, odontopediatria, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, implantes, próteses, cirurgias de correção e enxerto ósseo. Cuide de sua saúde bucal e sua aparência. Agende sua consulta. 3561-3334. COI. No centro da cidade.
começando o terceiro bloco do programa de hoje, no oferecimento do COI, Centro Odontológico Integrado. Todo mundo que quer ter um sorriso bonito, quer ter uma saúde bucal perfeita, vai no COI. O COI tem dentista especializado naquilo que você precisar. Quer fazer um clareamento, quer colocar aparelho, quer trocar sua dentadura, quer fazer uma cirurgia, às vezes tem sensibilidade excessiva. Você procura o COI que o seu problema vai estar solucionado. E outra coisa, com qualidade no serviço prestado. Por isso é que até as crianças que detestam ir ao dentista gostam de ir lá no COI. COI, Centro Odontológico Integrado, fica aqui na rua Antônio Carlos, no centro da cidade, próximo ali à Igreja Matriz de Santana, próximo ali à Escola Inês Neiva. O telefone lá do COI é 3561-3334. Ligue e agende a consulta com o seu dentista preferido. COI, Centro Odontológico Integrado. Tenente Vidal, eu fiz questão de responder o questionário que o Grupo IP, Polícia Ambiental, estava colhendo as respostas das pessoas ali no centro da cidade. E as perguntas foram todas direcionadas exatamente ali ao Ribeirão dos Ovos, e eu entendi que aquele resultado era para que a organização pudesse ter uma noção do pensamento das pessoas, do apoio das pessoas ou não às ações desenvolvidas pela polícia, pelo Grupo IP. Que resultado vocês tiveram? Já tivemos aí uma somatória de todos aqueles abordamentos lá? Nós já tivemos, já foi concluído, foi estipulada lá, foi criada uma comissão com muita lisura, transparência e tudo isso registrado, porque a gente tem muita seriedade nesse processo de pesquisa que foi feito. Nós tivemos aí uma margem de erros de 3 pontos, tanto para mais quanto para menos, e nós tivemos aí resultado final de todas aquelas perguntas que nós vamos estar divulgando oportunamente. Nós tivemos 98% de aprovação da comunidade com relação aos projetos, essa ideia da unidade de conservação para ser instalada ali no Ribeirão dos Ovos. Então a gente já sabia disso, porque a gente ouve isso no dia a dia da comunidade, porém nós precisávamos de documentar isso, precisamos de materializar isso, porque a gente possa mostrar para quem nós vamos cobrar. Então todo esse processo que está sendo montado, tem essa pesquisa que foi muito bem conduzida. Então essa é o que nós temos de resultado. Não nos surpreendeu, porque a gente já esperava, e está tudo lá arquivado, tudo documentado. E bom, praticamente próximo de 100% da população apoiando esse movimento. Até mesmo porque os 100% nós não queríamos, porque diz o filósofo aí que toda unanimidade é burra. Então acho que às vezes alguém até respondeu sem saber o que estava respondendo, pode ter acontecido nesse caso aí, mas a certeza dos 98% nos deixa muito tranquilo para a gente continuar trabalhando em prol desse projeto. Mas, Jamir, nós falamos aqui, que eu gostaria de deixar muito claro, que qualquer pessoa que tenha alguma propriedade naquele manancial não é motivo de ficar preocupado, porque nada vai ser arrancado de ninguém. Nós não estamos vivendo nessa época, nós estamos falando aqui, trazendo aqui um diálogo, uma discussão. Ninguém vai fazer isso. Isso é depois de processos andarem, depois de gente dialogar, como foi muito bem colocado pelo Afonso. Às vezes pode acontecer que essas pessoas continuem ali, mas desde que sejam exigidas delas algumas providências, ou talvez sejam retiradas também, mas nada drástico, ele não vai perder com isso. Às vezes poderá até ganhar com isso. Por que, Jamir? Porque nós temos que entender que o interesse particular, ele não pode estar acima do interesse coletivo, do interesse público. O interesse público, ele é superveniente, ele tem que estar acima. Então nós não podemos, nós como cidadãos, como seres humanos, nós não podemos ser egoístas e pensar só em nós mesmos, nós temos que pensar na coletividade. E pensar na coletividade é pensar no Ribeirão, que abastece essa água aí, dessa vereda, por ser uma vereda, essa água maravilhosa, que nem suja no período da chuva. Então essa riqueza nossa, nós não podemos começar a pensar nas particularidades, nós temos que pensar no coletivo. Nós não estamos aqui sabendo quem que é quem está fazendo isso, nós sabemos, isso já foi identificado, isso é relatado, porém nós temos que entender a importância de trabalhar nessa questão aí do interesse público estar acima dos interesses privados, dos interesses particulares. Então é isso que nós estamos trabalhando.
Não queremos atingir ninguém, porém nós estamos pensando na nossa comunidade, pensando nas nossas futuras gerações, que precisam daquela água com qualidade e quantidade, que ela continue. É isso que é o nosso objetivo. Eu tinha notado aqui, a falar sobre o Capão também. Eu acho o Capão um dos lugares mais bonitos que nós temos em João Pinheiro. E eu cresci indo ali naquela bica tomar banho, e lá nós tínhamos no mínimo 3, 4 vezes mais água do que nós temos hoje naquela bica. E se nada for feito ali também, nós corremos o risco de termos ali aquele Capão secando também e virar ali um deserto, né? Nós vamos voltar aqui no programa um dia para falarmos sobre o Capão da Água Limpa também, mas de maneira bem sucinta e rápida. Está sendo feita alguma coisa lá também ou não? O Capão da Água Limpa é um local que nós temos de muita importância, Jamir. Vai ser bem breve. Nós sabemos que nossa cidade nasceu ali, foi por ali, foi naquelas paragens ali, naquela água limpa. Okay? Então é fato essa diminuição de água. Porém, acontece também esse problemático que teve especificamente nesses 2 últimos anos, que pode ter influenciado, mas nós sabemos que é fato também que ao longo dos anos ela está sofrendo. Corria-se água por baixo da bica, né, propriamente dito, hoje praticamente já não corre mais, e aquele tubo que tinha ali, que era de 100 ou mais 150, hoje ele está com um tubo de 100 na ponta, e esse tubo de 100 corre menos da metade. Então isso aí não precisa nem de tecnicamente você ir lá medir essa vazão, você visualiza isso daí. Então isso é fato. Então nós precisamos sim fazer também. E Capão da Água Limpa, nós temos que pensar em algo também, de forma que a gente possa protegê-lo melhor. A parte de cima do Capão, que é uma área de recarga, ela sofreu intervenções recentemente. Fala, por que a polícia não cercou? É aquilo que eu expliquei. As providências são tomadas, existem licenças expedidas, então a gente tem que zelar mais. Nós temos que cuidar mais e não só deixar nós, a população, a comunidade, nós temos que ter a nossa responsabilidade também. A polícia que tem que fazer isso. A polícia não, somos todos nós, juntamente com a polícia, vamos cobrar da polícia, vamos cobrar das nossas autoridades, né, do poder público local, seja ele executivo, legislativo, né, porque nós juntos seremos mais fortes. Enquanto que se eu cruzar os braços e ficar esperando, a polícia tem que se virar aquilo ali, o Ministério Público, o prefeito, não sei quem, acho que aí nós acomodarmos, nós cruzarmos os braços. Então nós precisamos fazer sim também para o Capão, que é urgentíssimo também, tanto quanto o Ribeirão dos Órfãos. O programa de hoje abordando aí o Ribeirão dos Órfãos, a água de João Pinheiro, no oferecimento da Contabilidade Almeida e Silva. A empresa que tem sucesso, a empresa que quer crescer, que quer ter sucesso, basta procurar a Contabilidade Almeida e Silva. Sabe por quê? Você vai ter a melhor e a mais competente assessoria contábil e empresarial que nós temos aqui na nossa região. Os profissionais da Contabilidade Almeida e Silva são treinados, passam por cursos periódicos, têm a experiência do Miro, a experiência do Marcos, a experiência do Luizinho. Aliás, o Luizinho falou, fala lá no seu programa que eu também sou cruzeirense, viu? Que eu falo que o Marcos é atleticano, o Miro, que aliás, o Marcos é cruzeirense, o Miro é atleticano, e tem também o cruzeirense Luizinho, feliz da vida, campeão brasileiro, aliás, tetracampeão brasileiro. Procure então a Contabilidade Almeida e Silva, fica ao lado da Igreja Matriz de Santana, telefone 3561-2262. Empresário inteligente de sucesso, tem assessoria da Contabilidade Almeida e Silva. Beleza, Renô? Eu particularmente acho que a Copasa poderia e deveria fazer mais para aquele Capão. Por quê? Como eu disse, o maior interessado economicamente de toda essa história é a Copasa. Ribeirão dos Órfãos, né? Se num futuro, tá falando? Lá do Ribeirão dos Órfãos. Voltando ao Ribeirão dos Órfãos. Pois é, mas aí já para finalizar com o senhor. Porque veja bem, se algum dia a água ali do Ribeirão dos Órfãos ela acabar, acabou a mina de ouro da Copasa. Então acho que a Copasa ela pode e deveria fazer muito mais. Eu estive lá com o senhor, a Copasa cuida da qualidade da água perfeitamente, né? Nós temos ali as margens do Ribeirão, pelo menos próximo ali da ETA, uma preservação ambiental perfeita, né? Perfeita. Agora, eu acho que no global a Copasa tem que ser chamado para assumir um pouco mais de responsabilidade. A Copasa, através do meio ambiente, da área do meio ambiente da Copasa, tem um programa que foi acionado em 2004, 2008, que se chama CIPAM. Sistema de Proteção Mananciais, onde foram feita parceria com a prefeitura na época e foram feitos esses bolsões. Eu vou estar entrando em contato com o pessoal do meio ambiente da Copasa e vou estar cobrando deles essa visita, sempre que a gente
entra em contato com eles, eles vêm, mandam um técnico ambiental, faz uma visita, uma vistoria e procura sempre a Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura, e vê o que se pode ser feito, o que se deve ser feito para estar melhorando a qualidade do manancial e ver o que pode ser feito. Se precisar de cercar, tem que cercar. Agora, o plano que eles estão fazendo, a proposta deles, diante dessa proposta, tem um plano de ação para a gente estar correndo atrás disso, para a gente não esbarrar em burocracia e sair do papel. Então a gente vai estar entrando com eles lá, vai ser parceiro da Polícia do Meio Ambiente, da Prefeitura, de todo mundo aqui, juntar, englobar todo mundo em busca de um bem. Por exemplo, esse programa aqui vai ser exibido na terça-feira à noite. Nós temos o seminário na quinta à noite, na quinta à tarde, aliás. E o programa será, inclusive, reprisado na quinta-feira à noite. A Copasa vai estar presente nesse seminário, né? Nós recebemos um ofício da Polícia do Meio Ambiente explicando o dia, a hora, o local, a data. Eu vou estar em reunião em Araxá, mas a Copasa vai mandar um representante, inclusive para fazer uma palestra que o tenente pediu. Afonso, como representante aí dos órgãos ambientais e a bacia do Rio Paracatu, queria agradecer, muito obrigado, e nós vamos estar voltando aqui falar, inclusive, para falarmos sobre a situação do Capão, e também nós vamos estar convidando a Prefeitura, vamos estar convidando as outras partes interessadas para estar dando sequência a essa discussão aí do Ribeirão dos Órfãos. É interessante estar convidando o Poder Público Municipal para esses debates. Esse aqui do Ribeirão dos Órfãos tem tanto, porque está um projeto que o Vidal está iniciando agora, e parabenizar a Polícia Ambiental, o próprio Vidal, o cidadão pinheirense, que isso está partindo do cidadão que eu conheço. Dedicação, não é? E é muito interessante. Tranquilizar o pessoal, porque eu vou te falar, Jamir, a segunda secretaria que mais arrecadou no estado, Vidal, foi a de meio ambiente. Tem muito dinheiro. Então nós precisamos de criar a unidade de conservação ambiental ali, para poder tranquilizar a população de João Pinheiro e até para ter-se a garantia da água para o futuro. Parabenizar o Reynolds pelo brilhante trabalho que faz na Copasa, foi meu parceirão enquanto eu estava na prefeitura, que eu era do Poder Público, contava com o Renault, nós sempre estávamos por ali, Renault, e fizemos um belo trabalho, né? E continuar o seguinte, nós temos que cuidar do que é nosso. Se nós, cidadão pinheirense, não cuidar do que é nosso, estamos indo para o abismo. E nós temos que trazer aqui a prefeitura, lá já é uma unidade de conservação ambiental municipal, Vidal, lei 28 de 83, né? Nós fizemos um belo trabalho, Vidal nos buscou na secretaria, quando o Zé Gominha era vivo, para mostrar uma mina nova, pusemos até o nome de Zé Gominha na mina. Tinha a Cida, que era moradora ao lado, toda hora me ligava para fechar, porque senão os meninos morriam afogados nessa mina. E hoje o que você vê foi um abandono total. Tiramos a comunidade lá de dentro, conversamos com os mambos, com todo mundo, não tinha ninguém. Hoje teve um incêndio, está tudo arrebentado, está tudo abandonado. Criamos ali um viver regional, uma parceria com a Polícia Ambiental, né? O Ministério Público, quando aprendia material, mandava para a gente. Hoje o Capão da Guaripa virou uma vergonha, é uma vergonha municipal, tem vergonha de falar isso e saber, mas é tal negócio. Cada administração tem seu foco, eu não vou aqui culpar. A administração foca numa coisa, outra foca noutra. Agora, nós, cidadão pinheirense, Renault, Jamir Andrade, Vidal, que temos que levantar essa questão e vamos levantar. E Ribeirão dos Órfãos, parece que agora o Ribeirão dos Órfãos vai começar a andar. Não sei se já chegou o Ministério Público, já chegou o promotor por meio ambiente aqui em João Pinheiro, né? Nós tivemos uma missão muito grande nos últimos 6 anos, os promotores que aí tiveram, e eu acredito que o Ministério Público tem que fazer um papel fundamental. Eu sempre procuro o Dr. Marcelo Mafra, que é o coordenador geral das promotorias do Noroeste, para ele nos ajudar. Eu vou ajudar, vou mandar um promotor efetivo para lá, então tem que agradecer ao doutor Marcelo, que agora nós temos um promotor aí, e que esse promotor venha para mostrar serviço. Chegou o quadro dos aniversariantes, olha que maravilha, hein? Tá soprando velhinhas, tá feliz? Pode me chamar para a festa que eu quero ir, viu? Vamos então com os aniversariantes no oferecimento da Marmoraria Papagaio. Quando você chega numa casa, você vê aquele balcão bonito, você vê aquela sala bonita, você vê aquele banheiro bonito, não precisa ter dúvida nenhuma não. Foi feito lá pela Marmoraria Papagaio. Tudo que envolve mármore, ardósia ou granito
É a Marmoraria Papagaio, que tem excelência no assunto, cobre qualquer oferta de toda a concorrência. Você chega lá, leva o seu orçamento, pode ter certeza, a Marmoraria Papagaio cobra a oferta, faz o serviço com mais rapidez, faz o serviço com mais qualidade e olha, você vai combinar a forma de pagamento que você pode pagar. Está com agora uma grande promoção na construção de túmulos. Perfeito trabalho, viu? Marmoraria Papagaio, fica na rua Astolfo Moreira, 1041. Telefone é 3561-6399. Fala com o Anderson. Marmoraria Papagaio, juntamente comigo, abraçando os aniversariantes. Parabéns! Mais um ano que se passa, mais um ano sem você. Já não tenho a mesma idade, envelheço na... Começando com os aniversariantes de sexta-feira, 21 de novembro. Abraços para Marina Gonçalves. Alô Marina, parabéns. Hélio Barbosa, grande Hélio, parabéns. Diógenes José, alô Diógenes, parabéns. Abraços também para Cacilda Mariana, alô Cacilda. Marcos Antônio, grande Marcos, parabéns. O pequenininho Miguel Silva, parabéns Miguel. O atleticano Everson é da Polícia Militar, parabéns Everson. Abraços também para o João Israel, conhecido como Bacana, gente boa, parabéns. Carlos Eduardo Mendonça, funcionário da Prefeitura Municipal, parabéns Carlos. Virgínia Bessa, alô Virgínia, parabéns. Minha comadre Nuvimar Mota, madrinha do Gabriel, trabalha na Eletrozema, parabéns. Vamos agora aos aniversariantes de sábado, dia 22. Abraços para o meu amigo Juarez Silveira, namorado da Marlene. Alô Juarez, irmão do Jovanão. Gabriele Gomes, bonita Gabriele, parabéns. Minha amiga Lidiane Pereira Andrade, filha do Zé Carlos. Alô Lidiane, parabéns. Lorena Driele, alô Lorena, abraços pra você. Arthur Alexandre Mota, parabéns Arthur. A linda Isadora Lacerda, alô Isadora, parabéns. Neta do meu compadre Fabinho. Regiane Souza, alô Regiane, lá do Hipermercado Líder, esposa do Alain, parabéns. Laisla Silva, parabéns pra você, Laisla. Aniversariantes de domingo, 23 de novembro. Abraços para o Wilker Oliveira Mota, parabéns Wilker. Valdirene Martins, alô Valdirene, felicidades. Eudes Cardoso, parabéns. E Yuri Gustavo, parabéns Yuri. Meu conterrâneo Admar José, hoje mora em Brasília, parabéns. Zelton Silva, parabéns Zelton. Meu sobrinho Gabriel Moreira Lima, o Gabrielzinho, filho da Maria, do Pimenta, tá feliz da vida o Gabriel. Maicon Figueiredo, alô Maicon, parabéns pra você. Abraços também para o Max Henrique, alô Max. Vanderlan Lara, parabéns amigo. Abraços para o Caio César, grande cruzeirense. Francelina Menezes, parabéns Francelina. Meu conterrâneo Jânio Andrade, alô Jânio, parabéns. Outro conterrâneo que sopra velhinhas é o Delson Gaspar, grande contador, grande profissional, parabéns. Cumprimentando agora os aniversariantes de segunda-feira, 24 de novembro. Mônica Cristina, alô Mônica, parabéns. Minha conterrânea Coraci Caixeta, da New Life Academia, parabéns Coraci. Abraços também para a Helena Cruz, sucesso. Também aniversariando Paulo César Mendes, namorado da Marta Franco, parabéns. Abraços também para a educadora Jerusa Freitas, grande profissional, namorada do atleticano doutor Eugênio Shoa, lindo casal, parabéns. E Gerson Luiz de Paula, o Gercinho, parabéns Gercinho. E finalizando como aniversariante desta terça-feira, 25 de novembro, abraços para o Márcio Cirino. Marcinho trabalha no cartório de registro de imóveis, parabéns. Minha rua, as garotas da minha rua. Do programa de hoje, no oferecimento da Faculdade Atenas. Olha que show que a Faculdade Atenas conseguiu. Fez uma parceria com a empresa de nome Prepara Cursos. E com isso, está oferecendo para todos nós pinheirenses cursos livres e profissionalizantes online. Mas tem sempre um professor ali dentro da sala de aula para tirar todas as suas dúvidas. Os cursos são de saúde, informática, indústria e energia, administração,
graduação, preparatório para vestibular e também, se você quer estudar ou trabalhar no mercado internacional, tem um curso especializado nesta área. Show de bola, hein? E agora, durante o mês de novembro, está terminando o mês de novembro, mas se você for lá ainda, vai ter um desconto de 50% na inscrição e também nos materiais. Procure o núcleo da Faculdade Atenas aqui em João Pinheiro, Rua Capitão Sancho, 614, terceiro andar. Aberto de segunda a sexta, de 8 às 22 horas e aos sábados, de 8 ao meio-dia. Faculdade Atenas, você entre os melhores. Muito bem, eu quero então agradecer ao senhor Tenente Vidal, agradecer também ao Renault e agradecer ao Afonso Aroeira, que representa aqui o Comitê da Bacia do Rio Paracatu, e nós, evidentemente, que pertencemos à bacia do Rio Paracatu, e dizer a todos que estão nos assistindo que o objetivo do nosso programa foi principalmente abordar aqui 3 assuntos. Primeiro, a qualidade da nossa água, da água que nós temos e que consumimos em João Pinheiro. De que nós temos água hoje ainda suficiente para atender João Pinheiro e com sobra, mas que precisamos preservar as nossas nascentes, que precisamos cuidar do Ribeirão dos Órfãos. Segundo, foi proporcionar a você o conhecimento do projeto desenvolvido pelo Grupo IP e pela Polícia Militar Ambiental daqui do nosso município. E fazer um levantamento dos problemas existentes hoje ali no Ribeirão dos Órfãos e da melhor maneira, de se encontrar a melhor maneira de preservar o Ribeirão que abastece João Pinheiro de água. E eu acho que nós conseguimos mostrar isso para você que está nos assistindo. Por quê? Nós não queremos aqui discutir quem está certo e nem quem está errado. O que nós queremos aqui é participarmos também desse processo de discussão para que o nosso Ribeirão dos Órfãos continue nos abastecendo com essa água maravilhosa que nós temos em João Pinheiro. É deixar aqueles moradores que já construíram lá com a tranquilidade suficiente para entender que eles já têm um direito adquirido ali, que eles construíram ali, mas que precisam, evidentemente, que dar a sua contribuição também nesse processo de preservação lá do Ribeirão dos Órfãos. É de impedir que projetos que venham a causar problemas lá no Ribeirão, nas suas margens, nas suas nascentes, sejam impedidos de serem desenvolvidos. É de mostrar às nossas autoridades de que hoje nós temos água em abundância, mas que um dia pode acabar. Quem imaginava que o Rio São Francisco, o segundo maior do nosso país, fosse ter a sua nascente seca, esgotada? Quem imaginava que ali em Três Marias, na barragem de Três Marias, todas as turbinas tivessem que ser desligadas? E mostrar a todas as pessoas que o problema é muito mais grave do que nós imaginamos, porque torna-se uma bola de neve. Faltando a água, falta-se a energia. Faltando a energia, faltam os projetos que nos trazem alimentos e muitas outras coisas. Nós temos aqui em João Pinheiro pivôs que tiveram suas atividades paralisadas, córregos que já se secaram, veredas que não existem mais. Então nós vamos continuar nesse assunto, vamos continuar abordando esse assunto, trazendo aqui representantes da Prefeitura Municipal, trazendo representantes, quem sabe, do Ministério Público, do nosso Poder Judiciário, da Polícia Militar Ambiental, dos nossos órgãos ambientais, para que nós possamos o quê? Promover o nosso desenvolvimento com sustentabilidade. Ali próximo ao Ribeirão dos Órfãos se tornou hoje um ponto turístico importante de João Pinheiro. Quantos eventos são realizados ali? Nós temos hoje residências bonitas, né? São importantes para o nosso município. Agora, o que tem que ser feito é que esse processo aí de desenvolvimento turístico continue, mas dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Preservação Ambiental.
Esse é o objetivo do nosso programa. Quantas famílias vêm de fora de Belo Horizonte, de Brasília, visitar João Pinheiro e trazem os seus galões para levar água para tomar lá em Brasília, em Belo Horizonte? Por quê? Porque a qualidade da nossa água é muito boa. Então, eu espero que você tenha tido uma noção geral do que foi o resultado final do levantamento desse trabalho feito pelos escoteiros mirins e também pela nossa Polícia Ambiental Florestal, do qual eu tive e fiz questão de participar, de ir lá responder o questionário, de dar a minha assinatura. Então, duas parâmetros são importantes. O desenvolvimento, temos que tê-lo, avançando cada vez mais. Porém, com cuidado, com limites a serem estabelecidos e respeitados. E hoje o Tenente Vidal veio aqui nos mostrar que o grande caminho é a criação da unidade de preservação do nosso Ribeirão dos Órfãos. E vamos também pensar com carinho sobre o nosso Capão do bairro Agoleiro. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Tenente Vidal, muito obrigado ao Renault, muito obrigado ao Afonso Aroeira, e nós vamos marcar e obrigado a você que esteve conosco até agora. Nós vamos marcar um novo encontro para a próxima terça-feira, neste mesmo horário, 19h30, aqui na TV Noroeste. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.